Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Para os católicos, o Evangelho de São Mateus de hoje é fundamental. Trata-se de uma das passagens mais importantes da Sagrada Escritura. Neste Evangelho está contido e afirmado o primado de São Pedro e de seus sucessores, os papas. Primado que faz parte da constituição da Igreja, tal qual instituída por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, o primado do Papa, primado de jurisdição, é de instituição divina. Jesus dirigia-se então, caros católicos, com seus discípulos à cidade de Cesareia de Filipe, cidade pagã dedicada ao imperador romano e onde o culto aos ídolos era extremo. Convinha que Jesus Cristo estabelecesse aqui o chefe de sua futura igreja, para mostrar que em matéria religiosa ou em matéria conexa a ela, o Papa está acima do imperador César, que dava o nome a essa cidade de Cesareia, que o Papa está então acima do imperador e de qualquer poder civil, e para mostrar que a igreja deve se estender não somente aos judeus, mas também aos pagãos, para que todos sigam a Cristo. Nosso Senhor pergunta assim aos apóstolos o que os outros dizem a seu respeito. Alguns dizem que é São João Batista ressuscitado. Em particular, como sabemos, Herodes dizia isso por peso na consciência, após ter matado o precursor que denunciava o seu adultério. Outros dizem que nosso Senhor é Elias, que deveria preceder o Messias. Outros dizem que ele é Jeremias, profeta da misericórdia, que pedia aos homens um coração de carne e não de pedra. Aqui Cristo dirige-se a todos os apóstolos e todos respondem. Nosso Senhor pergunta em seguida o que eles mesmos pensam de sua pessoa. E agora, caros católicos, quem responde é Simão Pedro somente. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essa resposta, São Pedro confessa não somente que nosso Senhor é o Messias, mas também que ele é Filho de Deus segundo a natureza e não somente por adoção. São João Batista, Elias, Jeremias são filhos de Deus por adoção, mas Cristo é Filho natural de Deus, quer dizer, é Ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o Verbo de Deus, que é Deus encarnado. São Pedro responde à pergunta de Cristo, dizendo quem Cristo é. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Cristo a São Pedro diz quem é São Pedro. Nosso Senhor responde, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque nem a carne nem o sangue te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Em primeiro lugar, nosso Senhor diz que quem reconhece a sua divindade e age em consequência, praticando o que ele ensinou, praticando o que a igreja ensina, será bem-aventurado nessa vida e sobretudo na outra. Bem-aventurado és tu, Simão. Em segundo lugar, nosso Senhor faz uma oposição para deixar manifesta a sua divindade. Eu sou o filho natural de Deus, como tu és filho natural de Jonas. Em terceiro lugar, tal confissão de uma verdade sobrenatural não pode vir dos homens, nem ser uma invenção dos homens, mas ela provém de Deus, da graça divina. Depois, caros católicos, dessa sublime e importantíssima confissão de fé, nosso Senhor diz a Simão, filho de Jonas,
e somente a ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro devemos notar a mudança de nome. Simão torna-se Pedro. Quando Deus muda o nome de alguém, caros católicos, isso significa uma nova missão que lhe é conferida. Assim foi, por exemplo, com Abraão, que se tornou Abraão após a aliança. E o novo nome significa a nova função. Abraão significa pai de uma multidão de nações. O nome de Pedro significa que o apóstolo vai ser o fundamento visível da Igreja de Cristo, da única Igreja de Cristo, pois existe apenas uma Igreja de Nosso Senhor, apenas uma esposa de Nosso Senhor. Ele diz: edificarei a minha igreja no singular e não as minhas igrejas no plural. E esta única Igreja de Cristo está fundada sobre Pedro. Em aramaico, Pedro e pedra são exatamente a mesma palavra, Cefas ou Kefas. Tu és Cefas e sobre Cefas edificarei a minha igreja. Então, evidentemente, a pedra sobre a qual Cristo vai fundar a sua igreja é Pedro. São completamente fora de propósito as interpretações dos protestantes com a finalidade de distorcerem as palavras do Salvador. Dizem os protestantes que a pedra sobre a qual Cristo vai fundar a igreja é a fé confessada por Pedro. Quer dizer, a igreja vai ser edificada sobre essa confissão da divindade de Cristo, mas não sobre Pedro. Basta, caros católicos, ler o que está escrito. Cristo dirige-se claramente a Pedro, diretamente, e diz: Tu és Pedro, Cefas, e sobre esta pedra, Cefas, edificarei a minha igreja. Teria sentido Cristo dizer: Tu és Pedro, mudando o nome de Simão, para dizer em seguida que ele vai edificar a sua igreja sobre essa confissão de fé, pura e simplesmente? Além disso, o esta pedra se refere a um termo que está próximo, que pode ser somente Pedro. Ainda mais esdrúxula, caros católicos, é a interpretação protestante, completamente fora da Sagrada Escritura, que diz que Nosso Senhor, ao falar Tu és Pedro, apontava para São Pedro, e ao dizer Tu és Pedro e sobre esta pedra, ao dizer sobre esta pedra, apontava para si mesmo. Ora, se os protestantes dizem que vale apenas a Escritura, como podem inventar algo assim que não está precisamente no texto da Escritura? É um absurdo. A Igreja de Cristo, caros católicos, é como uma casa, e São Pedro como a pedra fundamental, firmada, claro, em Cristo. É a pedra fundamental que dá a estabilidade e a unidade do edifício. Tirando a pedra fundamental, todo o edifício desmorona. Numa sociedade, caros católicos, como é a Igreja, o que dá unidade e coerência é a autoridade suprema. São Pedro é a autoridade suprema da Igreja, que dá unidade e estabilidade, e sem a qual a casa desmorona. A autoridade suprema da Igreja é o Papa, e não um colégio dos bispos. E mesmo um bispo em sua diocese está completamente subordinado ao Papa. A Igreja é uma monarquia e não uma democracia, não um regime colegial ou sinodal. E se hoje a Igreja parece, caros católicos, sob alguns aspectos desmoronar, com uma queda enorme no número de fiéis, se continuarmos assim, dentro de alguns anos teremos uma maioria protestante em nosso país. Se a Igreja parece hoje desmoronar sobre alguns aspectos, com queda enorme no número de fiéis, no número de vocações, queda vertiginosa na prática religiosa, apostasia das nações antes-católicas, é porque essa autoridade suprema é hoje menosprezada. Mesmo dentro da Igreja, infelizmente, e mesmo entre muitos do que mais deveriam defendê-la e favorecê-la. A Igreja parece desmoronar.
mas ela não pode desmoronar em virtude das promessas de nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa, primeiramente, que a igreja vai existir até o final dos tempos. Segundo, que ela vai existir até o final dos tempos, tal como ela foi fundada por Cristo, quer dizer, sobre Pedro, sobre o Papa, hierárquica, monárquica. Isso quer dizer, em terceiro lugar, que ela não vai jamais falhar na sua missão de transmitir fielmente a doutrina de Cristo, o que significa que, em matéria de fé e de moral, mesmo nas questões mais atuais e recentes, quando ela ensina de maneira definitiva, querendo obrigar a todos os fiéis, sob pena de condenação eterna, ela não pode errar. Por outro lado, caros católicos, essas palavras de nosso Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, indicam que ela vai ser atacada exteriormente por perseguições e interiormente por heresias e escândalos. Todavia, ela resistirá intacta na sua constituição e na sua doutrina. Em vão trabalham aqueles que querem destruí-la ou mudá-la. A igreja está fundada não sobre a areia, mas sobre a rocha, sobre Pedro. Podem vir ventos e tempestades, ela não cairá jamais. Como nosso Senhor Jesus Cristo, ela vencerá o mundo. Nosso Senhor confere, finalmente, caros católicos, a São Pedro as chaves do reino dos céus e diz que tudo o que ele ligar sobre a terra será ligado no céu e tudo o que ele desligar na terra será desligado no céu. Tanto no mundo pagão quanto no mundo hebreu, as chaves sempre representaram o poder. As chaves de um reino simbolizam justamente o poder supremo nesse reino. Vemos um resquício disso ainda hoje, quando, para honrar alguém, dá-se as chaves da cidade, simbolicamente mostrando a importância dessa pessoa para a cidade. São Pedro tem o poder de governo supremo na igreja. Vale destacar que Cristo diz aos outros apóstolos: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mas nosso Senhor não dá aos outros apóstolos as chaves do reino dos céus. Só São Pedro tem essas chaves e, portanto, os outros podem ligar e desligar, desde que São Pedro, que detém as chaves, o permita. O poder dos outros apóstolos é subordinado ao de São Pedro. E São Pedro será, em seus sucessores, o fundamento e a autoridade suprema da Igreja até o final dos tempos. Se o edifício deve existir até o final dos tempos, é preciso que haja uma pedra fundamental até o final dos tempos. Essa pedra fundamental, caros católicos, é o Papa, sucessor de São Pedro no bispado de Roma. Ao aceitar o papado, recebem-se também as prerrogativas dadas a São Pedro, prerrogativa de pedra, prerrogativa de ter as chaves do reino dos céus para ligar e desligar. Pedro hoje é Francisco, e não há dúvida, caros católicos, não há dúvida possível quanto a isso. Infelizmente, se difundem em alguns meios a negação de que o Papa Francisco seja efetivamente Pedro. Deixemos de lado, porém, toda teoria sede vacantista, teoria que afirma que a sede Pedro está vazia há mais ou menos tempo. O sedevacantismo é, na realidade, uma solução pior do que o problema que pretende resolver. Efetivamente, caros católicos, se a Igreja está há mais de 40, 50, 60 anos, 10 anos, 15 anos, que seja sem Papa, causa formal de unidade, as portas do inferno prevaleceram. Isso significaria não ter mais bispos legítimos, nem cardeais, nem nada. O sedevacantismo é uma teoria que leva ao absurdo,
e isso prova a sua falsidade. Tampouco podemos aceitar que o Papa ainda seja Bento XVI, como dizem alguns, como se sua renúncia não tivesse sido válida. Isso é ficção, caros católicos, é querer resolver as dificuldades atuais, que são reais, com uma solução falsa, com uma solução que foge da doutrina católica, com uma solução aparentemente mais simples. A renúncia de Bento XVI foi clara, dizendo que com plena liberdade renuncia ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Não há o que contestar. O Papa Francisco é o Papa, e quem não reconhece isso pertence já a uma outra igreja. O Papa, sucessor de São Pedro, é então o chefe supremo da igreja, que deve ser obedecido de maneira incondicional por todos, bispos e fiéis. Em matéria de fé e de moral, quando ele ensina de maneira definitiva, ou seja, querendo obrigar de maneira irrevogável. Deve ser obedecido o Papa pelos fiéis e pelos prelados, pelos bispos, pelos padres. Efetivamente, caros católicos, quando já depois de sua ressurreição, Nosso Senhor confirma essa promessa do primado de São Pedro, porque no Evangelho de hoje temos ainda uma promessa: eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu edificarei a minha igreja no futuro, é uma promessa. Mas quando efetivamente, depois da ressurreição, Nosso Senhor diz a São Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, Nosso Senhor aí confere efetivamente o poder supremo de jurisdição, de governo e de ensino ao Papa. E o Papa, caros católicos, deve também ser obedecido a priori em matéria disciplinar. O Papa tem o poder de santificar, de governar e de ensinar os fiéis com a autoridade mais alta que existe. Com o Papa, São Pedro, em primeiro lugar, Roma, que era mestra de mentiras e da idolatria, torna-se discípula da verdade e do verdadeiro culto a Deus. Nós somos católicos apostólicos romanos, pois foi em Roma que, por disposição divina, São Pedro estabeleceu sua sé apostólica e foi martirizado. A única Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação, está fundada sobre o Papa. É o Papa o fundamento visível da Igreja de Cristo. É o Papa o vigário de Cristo, o doce Cristo na terra, nas palavras de Santa Catarina de Siena. Sem o Papa não há Igreja de Cristo, mas somente invenções humanas. Onde está o Papa, lá está a Igreja de Cristo. Onde está a Igreja de Cristo, lá está o Papa. Mesmo nesses tempos de crise doutrinária, litúrgica, em que muitas autoridades na Igreja, por vezes, se opõem à doutrina de Cristo, a única tábua de salvação, caros católicos, é o Santo Padre. Não porque tudo que o Papa faz é bom e perfeito, como diz uma carta pastoral de 1871 dos bispos suíços, explicitamente aprovada por Pio IX, o Papa do dogma da infalibilidade. Como diz essa carta, o Papa não é infalível nem como homem, nem como sábio, nem como sacerdote, nem como bispo, nem como príncipe temporal, nem como juiz, nem como legislador. Não é infalível e impecável na sua vida e procedimento, nas suas visões políticas, nas suas relações com os príncipes. Não é infalível nem mesmo no governo da Igreja. É única e exclusivamente infalível quando, como doutor supremo da Igreja, pronuncia em matéria de fé ou de costumes uma decisão que deve ser aceita e tida como obrigatória por todos os fiéis. A única tábua de salvação é o Papa, porque somente ele pode, com seu ensinamento infalível
e com um governo verdadeiramente para o bem das almas, resolver profundamente, em larga escala, os problemas que assolam a Igreja e a sociedade. Nós podemos, caros católicos, e devemos fazer a nossa parte, é evidente, com consequências mais ou menos importantes, mas nada se compara à ação do Papa, que age da maneira que mencionamos. Devemos então confessar nossa fidelidade ao Papa, não somente com a boca, mas também com as obras, como verdadeiros filhos fiéis do Papa, praticando a religião católica, rezando pelo vigário de Cristo, o Papa Francisco, oferecendo sacrifícios por ele, obedecendo docilmente todas as ordens legítimas e, se necessário for, dando a própria vida por fidelidade ao Santo Padre. Trabalhemos assim em tudo e sempre para a exaltação da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada sobre Pedro, fundada sobre o Papa, a verdadeira e única Igreja de Cristo, mestra da verdade e a única que tem palavras de vida eterna. Como sabemos, caros católicos, há problemas na liturgia, na doutrina e mesmo, infelizmente, também nos ensinamentos morais. Diante disso, muitas pessoas tendem, às vezes, a se revoltar diante do erro, a perderem a paciência, a falar mal da hierarquia sem freios, sem nenhuma prudência. Fala-se mal do Papa, dos bispos e dos padres. É evidente, caros católicos, que diante do erro jamais podemos ceder, jamais podemos aderir ao erro de qualquer autoridade que venha. Porém, podemos e devemos muitas vezes assinalar isso ao nosso próximo, assinalar o erro e explicá-lo, mas sem escândalo, com verdadeira caridade, para edificar e não destruir. Deixemos de lado a exasperação diante da Igreja que parece desmoronar, diante das falhas de membros da hierarquia. Essa irritação exacerbada no dia a dia, a nossa alma dominada por esses problemas, é uma grande armadilha do demônio, que nos levando à irritação, à ira, nos leva assim ao pecado e, consequentemente, nos leva à dilatação do seu reino maligno. Ao contrário, caros católicos, mantendo-nos sempre firmes naquilo que a Igreja ensinou desde o princípio, com São Pedro e os apóstolos, tenhamos moderação, façamos a nossa parte. E a nossa parte, para ajudar o Papa, é, em primeiro lugar, buscar seriamente a santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.